Vamos conhecer as subunidades anatômicas do lábio. A gente precisa conhecer essas características, esses pontos, para que a gente execute um bom planejamento e entender o que é que o paciente precisa. Eu digo também para elas, assim, para as minhas alunas, cuidado quando o paciente chegar falando que quer um filtro bem bonitinho, bem marcado. Vou mostrar para vocês aqui onde está localizado o filtro. Aqui no slide. Opa. Pronto, a setinha aqui apareceu. O filtro é essa região aqui que ele vai de encontro ao lábio. Então, vai da base do nariz até o lábio superior. E normalmente, quando os pacientes falam do filtro, eles não estão se referindo ao filtro, e sim ao arco do cupido, que é esse Vzinho que eu acho lindo, que ultimamente estão usando cada vez menos em alguns lugares. Aí a gente fala que é a técnica das americanas, né? Que elas usam o batom. Aí. Elas passam um batom no arco do cupido para deixar arredondado. E aí a gente entra naquele ponto. Em alguns pacientes vai ficar bonito, vai combinar com a característica facial daquele paciente. Mas nem todo mundo combina com essa característica sem estar marcadinho o arco do cupido. Eu particularmente sou apaixonada. Eu acho que quando a gente executa um preenchimento labial que fica aquele Vzinho lindo, pra mim ganhou o lábio. Então, aqui é o arco do cupido, certo? O corpo do lábio e o lábio superior ele é dividido em 3 tubérculos. Então, ele tem um tubérculo central e 2 laterais. É exatamente onde a gente faz o preenchimento, na parte seca do lábio. É nessa região que o preenchedor vai ser injetado. Então, é toda a parte seca. Tem a linha de transição que vai para a parte úmida. Nessa região, a gente não aplica o preenchedor. Se o preenchedor estiver na parte úmida, precisa ser removido por 2 motivos. Primeiro, não vai ter efeito, ele não vai estar dando volume nenhum ao paciente. Segundo motivo, ele pode levar a uma flacidez na região de mucosa. Ainda digo um terceiro ponto. O paciente pode ficar mordiscando a região do preenchedor. E aí sim vai gerar uma lesão. Por isso, se o produto migrar ou for injetado na região úmida, ele precisa ser removido. Então, sempre se atentem na camada que for injetar o produto, certifique que não está profundo e que não está na parte úmida do lábio. As comissuras, esse aqui é um ponto importante para o preenchimento labial. Com o processo de envelhecimento, essa comissura vai ficando cada vez mais fechadinha. E aí, evoluindo ainda mais no processo de envelhecimento, junto com a perda de dimensão vertical, perda de sustentação de coxins de gordura, perda de sustentação óssea, vai formando também a marionete. Então, essa comissura vai ficando cada vez mais profunda e vai ligando também à marionete. Por isso, a gente precisa associar os tratamentos na hora de executar. E muitas vezes o paciente vai realizar achando que ele vai só fazer um preenchimento labial. E a queixa dele é a comissura fechada que se estende até a marionete. Então, aí você já precisa conversar com ele, que precisa realizar outros procedimentos, casar as terapias para que entregue um bom resultado. E a comissura, gente, é sempre um desafio. Não é simplesmente abrir a comissura de forma fácil assim, não. Existem várias técnicas, isso que vocês sempre perguntam. Ah, eu quero aprender a técnica. E aí a gente tem diversas técnicas no mercado. Vários profissionais executam de diversas formas diferentes. O que a gente precisa entender é que o paciente está passando por um processo de envelhecimento e que talvez a gente não consiga resolver aquele problema em uma única sessão, certo? Isso precisa ser conversado com o paciente no ato da avaliação. Na primeira consulta, já deixa tudo explicadinho, tudo bem organizado, para que ele entenda que nem sempre com uma seringa a gente vai conseguir resolver tudo, tá? E o que eu digo também, lábio é construção, vocês vão me ouvir falando o tempo inteiro. Quem me acompanha aí nas redes sociais, eu sempre digo, construção, todo procedimento que eu faço, eu peço para que o paciente entenda que eu respeito a saúde dele em primeiro lugar e eu quero também para ele a segurança.
a gente conhece aí técnicas de entupir o paciente de preenchedor e isso leva a um risco. Isso aí a gente está aumentando o risco. Então, eu explico. Aos pouquinhos, a gente vai fazendo, vai construindo. Porque os pacientes também que me acompanham já sabem que eu busco a naturalidade. Eles já chegam querendo assim, bem pouquinho mesmo, eu falo, tudo bem. Isso aí é um acordo entre o profissional e o paciente, também com a relação financeira dele. Não adianta você passar uma lista de procedimentos com várias coisas, o paciente não vai fazer nada, porque ele vai ver o valor e vai fazer, não tem como fazer, e vai embora. Então aí você começa a entender a expectativa, começa a entender o que ele mais se queixa, qual o ponto principal que ele quer tratar. E aí você começa com aquilo ali, para que ele comece a ver um resultado, comece a sentir segurança no profissional e continue o tratamento. Isso aí é uma conversa básica com o paciente que a gente precisa esclarecer, tá? Esses pontos. Lábio inferior agora. O lábio inferior, ele é dividido em 2 tubérculos. Deixa eu ver se eu consigo colocar a setinha aqui, porque ela sumiu de novo. Aqui, apareceu. Ele é dividido em 2 tubérculos. A partir desses tubérculos que a gente desenha os lábios, vou mostrar na próxima imagem, aqui. O lábio superior dividido em 3 tubérculos e o lábio inferior dividido em 2. É aqui que a gente dá forma ao lábio. Se o paciente tiver esses tubérculos bem marcadinhos e ele gostar, a gente acompanha a anatomia do lábio. Mas tem pacientes que não tem nada, é aquele lábio reto. E não adianta também a gente querer desenhar um tubérculo, sendo que ele não tem espaço. Então imagine aquele lábio bem fininho e você tenta esculpir um tubérculo dando volume, dando uma projeção onde não tem espaço. Então não vai ficar legal. Primeiro a gente precisa criar espaço e dando espaço com os preenchedores naquele lábio, para daí começar a esculpir, começar a transformar o desenho desse lábio. E eu vou mostrar para vocês aqui no final um caso muito bom de uma amiga minha, uma colega minha da pós, que hoje o lábio dela é só meu. Eu digo para ela, seu lábio é só meu. Porque ela tinha um formato, voltar para mim, aqui, aí, foi. Então ela tinha um formato e a gente foi trabalhando esse lábio em sessões até transformar o desenho desse lábio. Ela tinha um aspecto de boquinha de Emília. E aí, o que é que foi feito? Várias sessões durante aí uns 2 anos e meio. E a gente transformou, de fato, um lábio totalmente diferente, mas que combina com a face dela, que rejuvenesceu muito a face dessa paciente. Ficou muito lindo. Tá? Ai, gente, veio a foto ao contrário aqui, então deixa eu já mostrar pra vocês. Esse caso foi o que eu falei lá no início, da transformação de um formato do lábio. É uma grande amiga minha, da minha especialização, ela tem as comissuras bem fechadinhas, ela tem um lábio, tinha, porque hoje ela tem um outro lábio. Ela tinha a comissura bem fechada, tinha certas assimetrias, não tinha um bom contorno, não tinha um bom desenho do arco do cupido. O lábio inferior dela era menor, ela tinha mais projeção no superior, de ladinho também dava pra ver bem. Então era um lábio que a gente chama de lábio invertido, é quando essa proporção está invertida. E a partir da construção que a gente foi fazendo ao longo de 2 anos e meio, a última seringa que a gente colocou nela foi em julho, agosto mais ou menos. Não tem muito tempo não, tá? E hoje ela tá assim, essa princesa, essa transformação no lábio, que eu sou apaixonada. Porque a gente saiu de um formato de um lábio e partiu para um outro formato, trazendo a melhor proporção em toda a face dela. Então não foi só do lábio especificamente, e sim no contexto facial dela. Trouxe boas proporções, trouxe uma boa naturalidade, saiu de uma boquinha mais fechadinha, de um aspecto mais envelhecido para um lábio muito mais rejuvenescido.